Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma terceira aula da classe Logos, né? Das Janelas da Alma, nossa revista nova. Tem sido estudos edificantes, né? Pela graça de Deus, Deus tem usado os professores, Deus tem abençoado as participações dos alunos. É uma coisa muito boa, né? Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né? Que a graça de Deus esteja sobre a Bem, sua vida, que nós possamos ter a oportunidade de crescimento nessa noite, né? bem. E quero aqui, né, saudar o nosso querido presbítero Denilson Sevilha. Amém. Gente, é uma emoção muito grande isso, porque quem se lembra dos primórdios das aulas online vai se lembrar do rosto do Denilson dando aula com a gente, né? Bem lá no início, ele participando, trazendo, né, o conhecimento dele para a gente, sendo de riqueza para as nossas vidas, né? E depois de um tempo, infelizmente, ele não pôde mais participar, porque ele galgou aí o cargo de secretário, né, de escola bíblica, né? Superintendente, Superintendente, melhor dizendo, é, e ele, né, ficou sem tempo para estar com a gente, para estar disponibilizando. é Realmente, difícil conciliar. ele fica difícil, né? É. Mas aí eu disse, não, peraí, vamos aproveitar as férias, né? Vamos aproveitar as férias, que ele não vai estar tão pegado. E assim, é muito uma bênção, meu irmão, a sua presença aqui com a gente. Amém. Eu fico muito feliz. Me lembro de como foi no início, o quanto foi difícil também, né? A gente entrando nessa questão de aulas por videoconferência, sem conhecimento de como utilizar, e a gente foi crescendo junto, foi aprendendo, né? Foi aprendendo teologia e foi aprendendo tecnologia também. Então foi uma coisa muito Verdade. interessante, né? Então, eu quero aqui, meus irmãos, dizer que vocês estão muito bem acompanhados com o nosso querido irmão, que vai ser o professor dessa noite, né? Pela graça de Deus, nós estamos aqui. E eu queria fazer uma oração para começar. Oremos, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Abençoe. vida do presbítero Denilson, Pai, pela bênção que ele é, pela causa da escola bíblica, Pai, por ele estar se esforçando continuamente em oferecer o melhor, Senhor, para Ti nessa área, Senhor. Muito obrigado por ele estar de férias nesse momento, Pai, gozando de um período onde ele vai poder visitar a família, Pai, poder estar Amém. junto com o seu filho amado, Pai. Que o Senhor esteja abençoando desde já esse encontro, Pai, que ele tenha ótimos momentos ali, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, a nossa classe essa noite. Abre os nossos corações para a tua mensagem, para que nós possamos experimentar o teu renovo, Senhor, e que nós possamos sair dessa aula, Pai, não como entramos, Pai, mas cheios da tua palavra e do teu querer, Senhor. Amém. Abençoa a vida do nosso irmão Denilson, Pai. Cuide, guarda a vida dele cada vez mais. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Denilson, meu irmão, você está com a palavra. Amém. Para mim é uma alegria muito grande, né? Porque realmente saudades, né? Aqueles períodos que a gente compartilhava, né? A palavra de Deus e a gente foi desbravando, né, a questão da tecnologia, né, as dificuldades, louvamos muito a Deus, Will, pela sua vida, né, que Deus tocou no teu coração, né, e tu foi e tu e fomos empreendendo, né, nessa ideia e hoje foi uma bênção, né? Hoje é uma bênção já, né? E eu sempre penso que aqueles estudos que nós tivemos, né, com os professores e até hoje são bênçãos que estão aí no ar, né? Estão aí nas redes, né? E as pessoas podem acessar, os alunos. Então, sempre é motivo assim de agradecermos a Deus por Ele nos permitir usar esse recurso, né? E pela vida de todo esse grupo da classe Logos, né? Que é um grupo muito especial, né? De irmãos e irmãs, né? É um grupo de irmãos e amigos, né?
que se reúnem periodicamente para estudar a palavra de Deus, e isso que se tornou e é uma bênção para a minha vida e eu creio para a vida de todos os irmãos. A gente está estudando, né, a revista Expressão, né, Janelas da Alma, que são estudos bíblicos baseados no livro de Salmos, né, baseado em Salmos, e é interessante, né, que é um livro que é um dos mais lidos, né? Certamente é um dos mais lidos, um dos mais citados, Salmo, porque o Salmo ele fala a nós, né? E fala por nós, né? Como alguns teólogos dizem, porque a gente consegue se refletir ali. E é tão interessante o livro de Salmo que volta e meia você vê uma pessoa que não faz parte da igreja, não é cristão e tudo citando ali, né? É até interessante, né? São expressões tão populares, né? Que foram popularizadas por Salmos, né? Verdades bíblicas, né? Que é, espalharam e alcançaram várias pessoas, né? Então, é um livro que abençoa demais, né, a igreja. É um livro de Salmo. Ele é um livro que está encaixado naquele grupo dos livros de sabedoria, né? Eles são livros que pegam essa sequência, que vai de Jó, Salmos, Provérbios, né, Eclesiastes, são livros considerados livros sapienciais, né? Livros de sabedoria. É um livro poético. Apesar de ser um livro poético, ele o seu teor não é menor, muito pelo contrário, ele fala verdades, ele aponta para Jesus Cristo, né? E também temos que levar em consideração que, se está na palavra, né, está ali registrado, ele é para nossa edificação, né? Faz parte do cano, né? E ele vem servindo de orientação, né, para a igreja. É o maior livro da Bíblia, né? Com seus 150 capítulos, né? Com salmos das mais variadas diretrizes, né? Então, a gente consegue, no livro de Salmos, ter uma série de salmos que foram classificados, né? Pelo seu conteúdo, né? Também é um livro, além de grande, é um livro que levou mais tempo para ser escrito na Bíblia, né? Alguns diziam 500 anos, mas há outros que já dizem 1000, né? Porque se nós pensarmos que no livro de Salmos existe um Salmo de Moisés, né? Que viveu sei lá, há cerca de 1300 anos antes de Cristo, né? E os últimos foram escritos depois do cativeiro babilônico, né? Já bem para cá. Então é um livro que pegou um, aí um tempo bem grande, né? Dos seus primeiros escritos até os seus últimos. E são verdades muito, muito grandiosas, né? Do Senhor para nós, com ensinos, com lições, com direcionamentos práticos, né? E com indicações do que nós devemos fazer, né? Ele é um, é um livro, né? A gente fala um livro, mas na verdade, eu creio que a gente tenha estudado antes, né? Ele é um compêndio de 5 livros, né? São 5 livros que estão dentro aí desse livro de Salmos, né? E a gente está dentro do livro um, né? Do chamado livro um. Ele foi reunido dessa forma. Então, se você vê, pelo menos eu não estou aqui com a nossa Bíblia, que a gente costuma usar, que é a comemorativa, né? Mas eu estou aqui com uma versão atualizada que ela já diz lá no primeiro capítulo, livro um, né? E inicia ali. Eles estão divididos, né,
em 5 livros da seguinte forma, né? Ele pega, só para lembrar, o livro um vai de Salmos 1 a 41, 2, livro 2 de 42 a 72, livro 3 de 73 a 89, livro 4 vai do 90, né, que é o Salmo de Moisés, até o 106, e fechando com o quinto livro, é o que vai do 107 ao 150. Né? Então, vê quanta riqueza tem dentro desse livro. Né? O povo de Deus estudava, né, os profetas, também estudava Salmos. Né? Nós vimos aqui, ao longo dessas primeiras lições, e também vemos hoje que o próprio Senhor Jesus ele cita, né? O evangelista Lucas, quando escreve lá em Atos, ele cita o livro de Salmos, né? Ele aponta para Jesus. Dentro de tantos salmos que nós temos, salmos de lamento, né? Os salmos de louvor, né? Basicamente, né? Nós temos o salmo messiânico, né? Que aponta para o Filho de Deus, que aponta para Jesus Cristo, né? E também, outra coisa bastante curiosa e interessante do livro de Salmos, que ele, apesar de nos sempre remeter nos dias de hoje, que é um livro de cânticos, né? Mas ele é um livro poético, né? Que ele foi escrito para a igreja, para a liturgia, né? Do povo de Deus, né? Passou a ser musicado, né, por volta do século XVI, né? Nós temos muitos salmos musicados. Eu particularmente gosto muito, né? Nós que ouvimos muito do Vencedores por Cristo, ele fez um trabalho excelente, né? Musicando muitos salmos, né? E nos ajudou também a gravá-los, né? E também nos traz muito conforto, né, ao ouvir esses salmos, né, cantados. Né? Salmo, ele pode ser tido desde um instrumento musical ou uma expressão de louvor a Deus, né? Salmodiar a Deus, né? De cantar louvores a Ele, de render louvor ao Senhor. E hoje a gente vai estudar sobre um salmo de Davi, né? Eu chamo de salmo davídico, né? Porque tem vários autores aí, né, de salmos, né? Citou Moisés, tem Davi, Asaf, né? Tem os filhos de Coré, né? E tem muitos dos salmos são de Davi, né? E hoje a gente vai estudar, né, as partes principais desse Salmo 2, né? O Salmo 2 ele faz parte da introdução desse primeiro livro, né? Juntamente com o Salmo 1, né? É, Até isso é bastante interessante, né? Porque nós temos sempre o cuidado de falar Salmo 1, 2, 3, Salmo 90, né? A gente normalmente não fala capítulo, né? A gente fala um salmo, né? Não sei se já repararam isso, a gente fala o salmo, né? É mais do que um capítulo, mas ele é toda uma poesia, ele é um salmo. E hoje nós vamos falar do Salmo 2, né? Faz parte da introdução do primeiro livro, né? Como a gente falou, né? Que nos aponta para o rei, né? O rei dos reis. É um salmo messiânico. Por que é messiânico? Porque aponta para o Messias, né? Que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele fala disso. Davi tece sobre isso. Se a gente olhar lá no título, não aparece que é um salmo de Davi,
né? Porém, a gente tem essa confirmação a partir do Novo Testamento, né? E cita esse salmo apontando para o Messias, apontando para Jesus e atribuindo ele ao salmista Davi, né? Ao rei Davi. Então, vamos ler esse salmo na totalidade. Ele tem 12 versículos, né, que podem ser quebrados em quatro partes, né? A gente vai se basear na nossa lição e vamos falar aqui sobre ele. Ele tem o título de O Reinado do Ungido de Deus. Esse é o título desse salmo. O Reinado do Ungido de Deus. Vamos fazer o seguinte: como somos nós somos mais. Eu não sei se Márcio ou a Ana conseguem ler. Eu acho que o Márcio está com dificuldade no Ah, é? microfone. Ele tentou Ah, falar ainda há pouco e não conseguiu. então tá. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ler 1 a 3. A Francis, por gentileza, lê do 4, 5 e 6. Aí o Will lê 7, 8 e 9. Aí eu leio o 10, 11 e 12. Aí a gente lê essas partes, tá bom? Então a gente divide assim. Então, leiamos. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de fazer, há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos de advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Obrigado, meus irmãos. Então, dentro da temática da nossa lição, que é um rei de refúgio, nós vamos ter nesse salmo um contraste entre dois grupos, né? O grupo dos bem-aventurados e o grupo dos ímpios, né? Até pegando uma sequência realmente do que a gente leu no Salmo 1, nós seguimos essa sequência aqui, dividindo em um grupo dos bem-aventurados e um grupo dos ímpios, né? Os três grupos, né, de personagens principais do Salmo 2 são o seguinte: o Senhor, o seu ungido, né, que é o rei, e os reis da terra, né? O Senhor, o seu ungido, rei de Israel, os reis da terra. Além deles, novamente, de forma bem breve, são novamente mencionados os justos no que tange lá ao Salmo do primeiro, né? Salmo primeiro. Então, nós temos nesse Salmo aqui, né? Salmo 2, o foco para esses três
podemos dizer, esses três personagens que aparecem aqui, né? Ungido de Deus, o próprio Deus, né? E os reis da terra. Essa temática que é levantada aqui por Davi é bem interessante, que ao ler a gente vê algo de bem contemporâneo nisso, né? Que é a rejeição do ímpio ao Senhor, é a rejeição do ímpio à palavra de Deus, à sua lei. E hoje nós vemos que a sociedade ela busca rechaçar em tudo o que se diz respeito ao Senhor, ao que se diz respeito a Deus. A gente já pode ouvir, né, de alguns falar, a gente está atrasado por causa dessa cultura cristã, dessa cultura judaico, né? Então, alguns atribuindo suas frustrações ou falta de avanços, né? Ou de modernidade, né? Atribuindo isso à palavra de Deus. Então, nós vimos que há um quê de contemporâneo nisso, no que foi dito aqui, né? De ímpios se levantando contra Deus, achando que seguir as leis de Deus para eles são um atraso. E não só apenas não seguem, mas como fazem rebelião, né? Como vão contra o Senhor, né? E a pergunta do salmista aqui é: por que eles se enfurecem? Por que se enfureceram os gentios, né? E ele, nesse momento aqui, nesse contexto, ele atribui àqueles que estão fora, né, de Israel, né, do povo de Deus, né? Porque os gentios agem dessa maneira, porque eles são avessos ao Senhor, né? Porque eles se voltam contra Deus. Esse é um questionamento, né, que o salmista faz para mostrar o poderio e o reino do Senhor. Então, com relação à rebelião, né, que é feita contra Deus, que é levantado esse questionamento das pessoas, né, ímpias, é, rechaçarem, né, a palavra de Deus. Quantos não apenas negam a palavra de Deus, mas combatem ela, né? Querem ir contra ela. Agora, mostra isso a nós e mostra a nós aqui também no Salmo, porque a lei do Senhor é perfeita, né? Ela mostra que existe um caminho certo, existe um caminho errado, né? Existe luz, existe trevas, né? Existe um direcionamento à salvação, existe um direcionamento à perdição, mas tudo que o ímpio deseja é estar longe disso, é viver por sua própria natureza, é viver sobre sua própria vontade, é estar distante, né, do Senhor. Mas por que isso? Né? Por que essa rebelião? Né? Por que estar distante do Senhor? Não conhece a Deus, não teve oportunidade de conhecer a Deus. Outra, né, acha que a liberdade é fazer aquilo que ela bem quer, aquilo que é do seu bel prazer. Então, essa revolta, esse enfurecer, né, do ímpio é algo que é inerente ao pecador, né? O pecador que não se arrepende, ele vive distante porque ele tem a inerência do pecado e não conhece a Deus, né? Nós, quando distantes de Deus, a gente poderia seguir
a mesma ideia, porque o pecado distancia o homem de Deus. O pecado torna o homem rebelde, né, em si mesmo, né, achando que ele em si é o seu próprio Deus, né? Ele em si traz as suas próprias regras. Porque eles imaginam coisas vãs, coisas inúteis, né? Coisas tolas, né? Frívolas, né? Que não levam ele à salvação. É bom a gente separar muito bem essas coisas vãs, né? Coisas vãs seriam, nesse contexto aqui, coisas que o levam para um caminho de perdição, que levam para um distanciamento, né, de Deus, que levam para a morte eterna. E esse caminho do pecado, né, caminhos que parecem bons ao próprio homem, mas no final são caminhos de morte, caminhos de perdição. Então, essa é a grande luta, esse é a grande agitação, né, do homem sem Deus. E é interessante que nessa primeira parte não fala só apenas das pessoas, né? Fala das autoridades, né, que se levantam contra Deus, né? Os reis se levantam e os príncipes conspiram não contra uma outra nação, não contra um outro povo, mas contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Contra ao próprio Senhor, né? E aquele que é ungido pelo Senhor para isso. Também algo que nós vemos aqui nesse salmo, que além de tudo, né, é um salmo messiânico, mas ele também é profético, né? Por quê? Porque ele, o ungido de Deus, né, Messias, né, o Messias prometido, né, desde a antiguidade, era esperado também para as pessoas como alguém que fosse reinar, né, com espada, né, com a força. Então, era um ungido político que se esperava, né? E é muito importante a gente ressaltar que Messias, né, e ungido são palavras conectadas. Quem era ungido, né? Dentro da cultura de que o governo era basicamente de monarquia, né? Era era um rei que governava, né, os povos, as nações, né? A ideia que se tinha que esse Jesus vai vir e ele vai querer tomar meu trono. Os reis conspiravam muito pela ideia de que haveria alguém que iria destroná-los, né? Que iria conquistar, na base da força, os seus reinados, as suas conquistas. Então, a sua fúria era também atribuída a isso, né? E quem é esse Senhor? Quem é esse ungido que vai aparecer, né? E as pessoas esperam, vai haver uma rebelião, e por isso também há aqui nesse salmo algo dessa profecia, né? De que havia o temor de alguém poderia destronar. Aí a lição fala que a Assembleia enfurecida, que apenas pulmões grita por autonomia. Rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. Não podemos ficar com esse rei que nos prende, porque não poderemos seguir aquilo que nós imaginamos ser o certo. Nós queremos agir à nossa própria maneira. Nós queremos agir conforme nós imaginamos. Então, há aqui uma fúria em tudo aquilo que se vai colocar, né, um freio ou uma ponderação. E, irmãos, é muito importante trazermos isso também sempre para a aplicação de nós hoje. Hoje,
vivemos isso também, né? Há uma aversão à palavra de Deus, há uma aversão ao que nós ensinamos. Por isso que é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, saibamos quem é o nosso Deus, né? Conheçamos quem Ele é, como Ele age, o que Ele faz pela nossa vida, primeiramente, né? E o que Ele pode fazer pela vida. Porque muitas das vezes acontece de pessoas apenas repetirem jargões, né? Influência, não, a igreja atrapalha muito. A igreja é muito importante, né? E coloca a instituição e a igreja, né, como num lugar de Deus, né? Propriamente dito. A igreja é muito bom, mas ela tem que ficar quietinha, ela não pode se meter. Até recentemente eu vi num jornal, né, que uma jornalista citou. Ó, tem que tomar cuidado, porque algumas coisas que diz na Bíblia não podem ser citadas, senão você pode ser indiciado como um criminoso, né? Então, coisas desse tipo, intimidações como essa, acontecem com uma certa intensidade. Hoje, a gente estava falando no início, né, do ambiente digital, a gente começou na pandemia, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Eu me lembro que a gente tinha lá o nosso briefing de entrada, ó, vamos evitar falar isso ou aquilo, nomes e tudo. Porém, hoje, assim, está muito mais acentuado sobre isso, né? Até alguns nomes que aparecem na Bíblia, né? Alguns nomes dados a anjos caídos, por exemplo, hoje a gente vê a grafia descaracterizada, né? Não sei se vocês já repararam alguns textos, né? Usa número misturado, descaracteriza, né? Até quando é falado também, pessoas procuram descaracterizar, porque ela pode ganhar um bloco aí, pode ser sancionada por isso. Então, esses reis que rechaçavam, né, o ungido, né, que rechaçavam na profecia davídica, né? E no que acontecia na época, e no que acontece hoje, no século XXI, né? Não tem diferença alguma, né? Porque há essa luta contra o Senhor, né? Essa luta para romper os laços com, com o Senhor, né? Para romper os laços com Deus. Até pessoas que não acreditam em Deus se debatem muito, né, com relação a isso, né? É até interessante, né? Se ele não existe, por que se debatem tanto com relação a isso, né? Com tanta intensidade, né? Um furor, né? Sobre isso. Então, nós temos isso. Por que ele se enfurece, né? Parece uma pergunta de retórica, né, do salmista, mas ela mostra o que o homem aponta para a sua própria loucura, né? Porque a sabedoria humana, a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? Ela é tolice para Deus, né? E nós vamos ver mais para frente até algo bastante interessante, né, com relação a isso. Então, o homem, à medida que ele avança no seu conhecimento, né, e se vai se distanciando de Deus, a sua loucura parece crescer proporcionalmente. Nós vemos isso, assim, um caso clássico, né, apontado na Bíblia, é o que aconteceu em Babel, né, na construção daquela torre, né, a arrogância, né, do homem, daquela sociedade ali, naquela localidade, levou à loucura, a atos, né, completamente insanos, né, que levaram eles à própria ruína. E nós vemos que
ao longo de toda a história, ao longo da história, nós vemos muitas sociedades, grupos, reis, né, como esse, príncipes valentes, irem em direção à própria ruína e isso se concretizar pela sua arrogância, pela sua seu furor contra Deus, né? Então, esse Salmo 2, né, é um salmo messiânico, nos mostra que o Messias prometido, apontado, ele continua até os dias de hoje, né, sendo alvo desse furor, né, do homem comum, do homem distante de Deus, né? O termo hebraico traduzido como imaginam é o mesmo termo utilizado pelo Salmo 1 e traduzido como medita, né? É, fala sobre meditar na lei do Senhor, né? Nós vimos um contraste entre a lei do Senhor, né, e as coisas vãs, né? Esse salmo ele vai nos mostrar esses dois aspectos. Quanto tempo a gente gasta, né, com a lei de Deus, meditando na lei de Deus? Quanto tempo a gente dedica, né? Eu acho melhor o verbo ser esse, né? Quanto tempo a gente dedica, né, meditando na palavra de Deus, ou investe meditando na palavra de Deus, né? O que isso traz para nós de benefício? O que traz para o homem isso de benefício? E quanto tempo a gente estaria desperdiçando com coisas não edificantes, coisas frívolas, né? Coisas que distanciam-nos, né, de Deus. Então, esse salmo também traz esse contraste, né, que mostra que o homem de Deus, né, a mulher de Deus, ela deve estar focada, né, como Josué, né, em meditar na lei de Deus, né, meditar nela dia e noite e praticar ela dia e noite, né? Os Salmos 1 e 2 juntos como se dizendo isso, né? É como se os Salmos 1 e 2 estivessem juntos, dizendo: enquanto bem-aventurado rumina a lei do Senhor, os reis da terra ruminam seus próprios pensamentos vazios. Essa é a ideia, né, de coisas vãs. Eu vou pedir, Francis, lê para a gente Romanos capítulo 1, os versículos 21 e 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos com seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Obrigado. É interessante que essa sociedade aqui romana era terrível, né? A gente vê que é uma sociedade muito moderna, avançada, né? Para a época, porém completamente distante de Deus, né? Esse trecho aqui nos mostra como aquela sociedade vivia. E é interessante esse aspecto, né? Porque o homem se afasta de Deus, mas esse vazio, esse buraco continua nele. Parece que é algo de borracha, que à medida que ele vai se afastando, esse buraco vai ficando maior, né? E se tem essa ruptura aí, o que acontece? O que o homem faz? Tem solução. Ele começa a preencher com várias coisas. Ele começa a colocar vários tapumes aí para preencher
essa separação, né? Dele com Deus, né? E nós vemos que eles, para fazer isso, né, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes, né? Ele passou a adorar a criação no lugar do Criador. Passou a buscar o que foi criado ao invés daquele que criou. Então, nós vemos a distância de Deus, né? O distanciamento de Deus, né? O estrago, né? Que faz na vida do homem. Então, o que nos preenche é o conhecimento de Deus, é estar próximos de Deus, é nos voltarmos em direção a Deus, é buscarmos a Deus. É disso que esse salmo nos mostra. Ele mostra também no seguinte, que você pode cometer um grande erro, né? Pensando que você pode viver por conta própria. Eu não sei se vocês conhecem o Daniel de Souza, é um cantor e compositor é, 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 cristão, e ele tem uma música que eu gosto muito, eu não sei, O Maior Pecado, não sei se você já conhece, e é muito interessante, eu tinha até salvo aqui a letra, e que é uma poesia muito bonita. O maior pecado é o do Daniel de Souza. Aí ele fala assim: o maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é viver independente de Deus, fazendo o que quer, vivendo como quer, sem Deus no coração, sem rumo, sem direção. Este foi o pecado de Adão. Esta foi a sua decisão. Tornou-se infeliz fazendo o que quis. E o problema não ficou somente em Adão. Todos os demais herdaram essa maldição, independente de Deus, ignorando o projeto de Deus, o qual fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser o pai de uma grande família, de muitos filhos, para a sua glória. O maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é continuar independente de Deus, pois quem faz pois quem faz o que quer e vive como quer, vive em Adão, debaixo de maldição. O maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é continuar independente de Deus, pois Deus enviou Jesus, o único que conduz o homem que se perdeu novamente ao projeto de Deus. Em Adão ou em Jesus? Qual é a tua posição? Em Adão há maldição, em Jesus há salvação. É uma letra muito bonita, né, disso, né? O cara acha que, ó, deixa comigo, né? Eu dou conta disso, né? Querer ser, eu sempre digo, a pior coisa é querer ser dono do próprio nariz. Não quero. Eu prefiro que Deus cuide de mim, né? E isso, essa distância de Deus, né, leva o homem a uma arrogância, a uma cegueira, né, e a sua queda, né, a sua ruína, né? E outra coisa bastante interessante, o que Deus faz com relação a isso, né? Que Deus faz com respeito a esse homem que se distancia dele, né? Que zomba, que reluta contra Deus. Deus fica apavorado, Deus fica zangado com isso. Nós vimos que em poucas vezes na palavra de Deus a gente vê essa expressão. Fala que ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Porque o soberano Deus, né, conhecedor de todas as coisas, fala: esse pobre coitado, né, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo. Tadinho, né?
para onde está indo, né? Deus zomba dele na sua ira e a seu tempo lhe há de falar e no seu furor os confundirá, né? Os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, né? É, é, Deus não se apressa, né? Não vai se vingar deliberadamente daqueles que falam contra ele, que buscam outras pessoas contra ele. Ele, a seu tempo, né? Na sua ira, a seu tempo, lhes dará, ah, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. É interessante, né? Porque a gente vê alguém que, ó, não quero saber de Deus, né? Isso aí é algema para mim, eu quero distância disso, né? Isso aí é um papo que já era, isso é uma história muito ultrapassada. E Deus simplesmente se ri disso, né? E confunde o homem. É interessante que em Romanos também tem uma expressão, né, semelhante a essa, né, de Deus lançar o homem à própria sorte, né? Assim, é uma coisa muito terrível, é uma coisa muito terrível, ele está à própria sorte, ou ser confundido, né, na sua própria sabedoria, na sua própria loucura, né? Esse é um grande mal. Eu sempre me lembro de histórias assim, uma peça que a gente ia fazer certa feita na mocidade. A peça nunca saiu do papel, mas eu me lembro muito do título, que falava Um Segundo Sem Deus. Aí a gente falou, não, vamos fazer assim, um segundo sem Deus deve ser a pior coisa, é a pior coisa de todos os tempos, né? Você está à sua própria sorte, um segundo que seja, né? Distante de Deus. E nós vemos que ele permite que o próprio homem seja confundido pela sua loucura, né? Rebeldia contra Deus é loucura. Ninguém pode. Aí eu acrescento algo: ser totalmente, nem parcialmente, nem independente de Deus, mesmo que creia nisso. O Senhor permanece sustentando toda a sua criação, mesmo aqueles que estão em franca rebeldia contra Ele, né? Mateus 5, 43 a 45. Lê para a gente, viu? Mateus 5, 43 a 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Amém. Então, é até interessante que Deus é o Senhor da história, né? Não cabe a ninguém, além de Deus, cuidar da história. Às vezes, aí também é outra lição que nós temos, né? Que ele cuida, né, do seu povo, cuida do ímpio, né? Ele cuida do do injusto, porque ele é soberano, ele cuida da história, né? Ele é o Senhor da história, ele é o Deus justo. E muitas das vezes a gente pensa isso, poxa vida, por quê? Né? A gente é levado a se aborrecer por isso, né? Então, é uma lição também que nós tiramos, né? Deus não precisa da nossa atuação como advogados, né, dele, né? Precisamos só seguir ele. Ele sabe, ele é o Senhor da história, ele cuida de tudo, né? Ele cuida de tudo. Tudo está sobre o seu controle. Bem, falando da rebelião dos reis da terra, agora vamos falar sobre o rei bem-aventurado, né?
que é o ungido, né, de Deus, que é o Mashiach, né, ou Messias, né? Ele é, é, é ungido porque foi declarado rei, né, pelo próprio Pai, né? Ele é ungido rei porque governa, né, sobre todas as coisas. E é interessante, né? Acho que foi logo no início da, da- das comemorações de Natal na nossa igreja, né? O pastor pregando, né, sobre o nascimento de Jesus, ele falou uma coisa bastante interessante, né? Uma sequência de coisas, né? Depois do nascimento dele, a manjedoura está vazia, né? A manjedoura está vazia. A, 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 a cruz, né, depois de estar crucificado, está vazia, né? Depois que ele foi morto e foi ao sepulcro, o sepulcro está vazio também, né? Porém, o trono está ocupado, porque o Senhor reina, né? Ele é o rei que reina sobre todas as nações, sobre tudo, né? Reina sobre a história. Então, não cabe a nós nem nos aborrecermos, a apenas confiarmos nele, né? É o rei bem-aventurado, é o rei que, que foi ungido pelo seu pai para governar, né? E junto com o pai governa, né, a história. Outra coisa, a grande diferença entre o rei de Israel, retratado pelo Salmo 2, e os reis da terra é a fonte da sua autoridade, né? Os reis da terra se confiavam em si próprios, né? Confiavam em si mesmos, mas a autoridade do ungido de Deus, o Messias, né, escolhido, é vinda do próprio Deus, né? Ele é autorizado e ungido pelo próprio Deus para governar. E lá no Salmo, no versículo 6 que a gente leu, ele fala: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O próprio Deus que constituiu Jesus rei. Ele próprio ungiu ao Senhor como rei, né? E ele sendo rei, ele governa, né, sobre todas as coisas, né? Uma outra coisa que nós vemos, né, sobre isso, né, a importância é confiarmos no Senhor, né, confiarmos nele, né, como aquele que está no comando, né, de todas as coisas. Isso que nos ensina também essa lição. Voltando a falar até do que nós falamos, né, de Josué, né, ele teve a missão de conduzir, né, liderar o povo, né, após a morte de Moisés, né, ele teve a incumbência de quê? De meditar na lei do Senhor dia e noite. E também não apenas meditar, mas também de falar, que ele recebeu a incumbência, a responsabilidade de não cesse de falar deste livro da lei. Tem duas coisas que devemos ter em mente, né? De meditar e falarmos, né? Testemunharmos e colocarmos em prática, né? Colocarmos a palavra de Deus é, ao redor de nós para que as pessoas conheçam esse rei poderoso. As promessas de Deus ao rei bem-aventurado. O Senhor claramente exalta o rei de Israel em uma posição de honra quando comparado aos rebeldes, né? É uma posição superior, é uma posição de liderança sobre todas as coisas, liderança eterna sobre todas as coisas. E agora, para fechar aquela ideia do
que nós falamos no início, né, do Salmo de Davi, vamos ler Atos, capítulo 4, versículo 25. E disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e, e os povos imaginaram coisas vãs? É interessante que aqui o escritor Lucas, né, falando, né, desse salmo que nós estamos lendo, né, do livro um, né, da introdução do livro um, e já atribuindo a Davi, né? Só para fechar aquela ideia que a gente tinha falado no início, né? E apesar de não aparecer lá como salmo de Davi, né, como os salmos, os livros de salmo eram muito usados durante o período do Novo Testamento, aqui a gente tem essa confirmação, né? Outra expressão bem interessante, né, e que acaba sendo uma expressão bem polêmica, sobre o ungido de Deus, ele fala que o seguinte, do decreto do Senhor, que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É já o versículo 7 do Salmo 2. Assim, eu não sei se vocês já ouviram, já pensaram, ué, Deus, Jesus foi gerado? Como isso? Eu não sei se já ouviram alguém questionando sobre isso, né? Aqui, essa expressão, né, a gente vê também em Hebreus, fala que o autor aos Hebreus fala assim: quem ouviu isso? Quem ouviu de Deus isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Hebreu capítulo 1. E é interessante que aqui nós não estamos falando de gerar, né, no sentido temporal, né, que passou a existir a partir daqui, mas estamos falando no sentido do contexto do texto, que a gente está falando de, de Jesus como um rei, né, está falando do seu reinado, e muito é uma linguagem que muito era usada. Um rei, né, superior, quando é, ele tratava com outros reis, né, que estavam sob os seus cuidados, ele tratava como filho, né, tinha essa expressão como filho. Ele consagrava, ele sagrava aquele novo rei, né, na sua sequência, para ter um domínio, né? Então, é como se fosse a geração ali. E a expressão, né, aqui do Senhor, de Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é, ele sendo ungido rei, né? Tomando posse de todo o comando, né? Portanto, mais que os reis da terra brade e conspire contra o Senhor e contra o seu ungido, os planos do Senhor são que o seu rei, escolhido, reine, inclusive sobre aqueles que são seus inimigos. Então, todos estão sob os cuidados, todos estão sob o poder do rei, que é Jesus. Advertência para que se abandone a loucura buscando refúgio, né? Aqui o autor fala de três aspectos, né, desse texto que a gente lê. Primeiro, aqueles que estão gritando rompamos nossas algemas precisam suspender sua rebeldia e aceitar a advertência. Como é difícil para aqueles que buscam por autonomia a independência e ouvirem uma advertência ou exortação, principalmente da pessoa contra a qual se rebelam, né? Elas são paradas ali. Outra coisa, devem abandonar a rebelião e servir ao Filho, isto é, ao Messias, ao Rei de Israel. Caso contrário, o próprio Rei, no dia da sua ira, fará com que o seu caminho pereça, né? Isso também se reporta ao Salmo 1, versículo 6.
Essa é a principal razão de Davi apontar a loucura dos reis e ao questionar por que se enfureceram os gentios, sabendo que a rebeldia trará um destino de destruição. E, finalmente, né, a única forma de fugir do destino terrível que espera os rebeldes é buscando refúgio. Né? É o reino de refúgio. Né? Nos reporta ao final. E aqui está a grande surpresa do Salmo 2. Esse conselho é acompanhado de uma promessa: bem-aventurado todos que nele se refugiam. Resta responder à pergunta: em quem eles devem se refugiar? Né? Bem-aventurados os que buscam refúgio no Senhor. Né? Deus, outro salmo, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Né? É o socorro bem presente na hora da angústia, na hora que as coisas, né, não vão bem, Ele é o nosso socorro presente. Então, o conselho aqui, né, apesar da rebeldia, apesar da revolta, né, da desobediência ao Rei dos Reis, né, ele faz um convite para que eles se refugiem em Deus. Né, e fala aqui, finalmente, só um reino eterno. A razão principal para o reino eterno, para isso, é que somente esse reino tem como marca o prazer na lei do Senhor, a proclamação do seu decreto. Logo, é um reino marcado pela justiça divina. Né? Outra coisa muito importante, né, nesse salmo, ele nos aponta uma linhagem de reinado, né, que começa com Davi. Né? No Novo Testamento, a gente tem aquela passagem do cego, né, que clamava à beira da estrada, falava o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Se reconhecer Jesus, né, como descendência de Davi, né, como as profecias haviam dito. Davi, né, de pastor, né, a valente, a rei, pecou, caiu. Né? Seus filhos caíram. Né? É, Salomão, um grande, poderoso rei, também caiu, pecou. E dessa linhagem toda veio aquele que era um rei supremo. Né? A linhagem de Davi veio aquele que era o rei dos reis, né? Que é o rei dos reis, né? Para cumprir essa promessa. E Davi nos anuncia aqui, né, esse governo, essa linhagem real, né, que recai sobre Jesus, o Messias. E para, finalmente, nós irmos para a nossa aplicação, fala o seguinte: o Salmo 1 e 2 ensinam que nossos próprios pensamentos, quando distantes da palavra de Deus, tendem a nos conduzir à rebelião. Como cristãos, somos chamados a nos assemelharmos a Cristo, o bem-aventurado. Portanto, ame a lei de Deus como ele ama e medite nela de dia e de noite. Esse é o grande convite, né, desse salmo messiânico, né? Que Jesus Cristo, né, Messias, é o Rei. Nós devemos nos refugiar nele, devemos estar sempre com uma vida diante dele, né? Deixarmos de lado qualquer coisa que nos mostre rebeldia, desobediência à sua palavra. Por isso, a importância de buscarmos a sua palavra, de pautarmos as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e vivermos para a sua glória. Né? Essa é a nossa grande função, vivermos para a glória de Deus.
né? Seja fazendo o que nós estejamos fazendo, vivemos para a glória de Deus. Lembrarmos que devemos colocar tudo aquilo que nós fomos fazer na presença de Deus. Devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. A palavra nos ensina, não a homens, né? Mas para Deus. E nós vamos ter muitas lições importantes, né, nos Salmos, né? Janelas da alma. Espero que o Senhor continue nos abençoando, falando aos nossos corações através dessas lições, através desses estudos, né, nos apontando a sua palavra, tirando lições profundas, né, desse livro, né, que é um livro maravilhoso, né, e, e aplicando essas lições, né? O Salmos deixa de ser apenas aquele livro de citações apenas, mas que seja um livro de prática. Nós vemos as conexões importantes que ele nos apontam, né? Como toda a palavra, apontam para Jesus Cristo, apontam para uma vida piedosa na presença dele, uma vida de prática, né? Do seu evangelho, da sua palavra. Então, que o Senhor continue nos abençoando, irmãos que estão aqui, pessoas que estão nos assistindo agora. Deus nos abençoe todos. Amém. Will? Amém, meu irmão. Glória a Deus por essa aula. Amém. Bênção de Amém. Deus. Eu gostaria de deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa, né? Participar, dar um tempinho aqui. Aqui, ó, eu aproveito o momento para falar que no YouTube, né? O nosso professor, né? O Hamilton Aquino, ele ele estava querendo participar junto com a gente, mas ele teve um problema na internet, então ele só conseguiu pegar o finalzinho pelo YouTube, né, da aula. Ah, Então aqui parece que tá não somente dessa aula de hoje, mas acho que da segunda-feira ele teve um problema realmente de ah. conexão de internet, né, um problema de No luz ou de YouTube internet. tem três aqui. Sim, é o Hamilton, né, que está, né, acho que essa deve ser o nome da empresa dele, né, que está aí, Aham. administração. E o Luiz Carlos, né, também está Ah, tá. participando, participa da nossa classe presencial, também costuma participar bem da nossa classe Tá. virtual. Então, deixo aqui para vocês participarem, qualquer comentário que queiram fazer, né. Eu queria complementar uma coisa que o presbítero Denilson falou no início do curso, no início da aula e agora no final também, né? Que o livro de Salmos não é só usado, né, para sapiência, para que a gente Ah, encontre conforto, né? O saudoso reverendo Evaldo conta uma história, não sei se vocês sabem, né? Eu tive o privilégio de conviver muito com ele, porque ele era meu vizinho, né? Então a gente fazia o Ministério da Carona, íamos e voltávamos juntos de várias do CTM, né? aham. E ele conta, eu não sei se vocês já ouviram essa história dele, que ele conta que no final dos cultos lá numa igreja, eu acho que em Sorocaba, uma senhora vinha procurá-lo e ela não assistiu o culto, mas ela vinha procurar e falar, olha, eu sou espírita, eu tenho um centro e eu cito, eu mando quando as pessoas vêm com problemas, eu peço para que as pessoas leiam o salmo tal, e eu não sei por que que eu faço isso. Eu queria que o senhor me explicasse. Aí ele falou, primeiro é o Espírito Santo, né? Mas quem é o Espírito Santo? Aí essa senhora passou a ter reuniões com o reverendo Evaldo todos os domingos após o culto. Ela não entrava para o culto, mas depois do culto ela tinha Uhum. um gabinete com ele, né? Aham. E o reverendo Evaldo falou que ele evangelizou essa senhora e a uma certa altura da conversa deles, ela convidou para ir a esse centro espírita. Uhum. Eu não sei nem se eu posso citar, mas bom, eu estou contando aqui a história como ele A me história. contou. Uhum.
E ele falou, não tem problema nenhum, eu vou. Eu só não gostaria que estivessem lá os altares, as entidades, eu queria que tivesse um salão como outro qualquer. E ela aceitou e retirou tudo que tinha que retirar, e ele foi falar. Bom, tempos depois, esse local se tornou uma igreja presbiteriana. E ele fala que ele É, evangelizou, quer dizer, ele não, né? O Espírito Santo o usou é, para evangelizar essa senhora através do livro de Salmos, que ela não sabia por que sim, indicava para as pessoas. sim, Olha só, né? sim, sim. Como é que a palavra de Deus é eficaz. É eficaz. É aquele negócio, é um livro muito popular. Essa época de final de ano, hoje em dia não é muito comum, mas no outro dia até ganhei a folhinha, a famosa folhinha, né, de final de ano, tem um calendário, né? Então, normalmente, muitas delas têm salmos ali, ó. Muitas têm salmos. Ganhou, Francis? Folhinha? Muitas vêm No com. final tem um salmo lá. Normalmente tem salmo. Normalmente tem salmo. Tinha os calendários também, vinham salmos, né? As pessoas gostam muito, né? Gostam muito. Mas é um livro de uma profundidade enorme, né? Que nos identifica, né? A gente vai passar. Eu não me lembro uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu vi uma pregação sobre Salmo 15. Sabe aqueles trechos que parece que não estavam na Bíblia e um dia você descobre? A sensação, se estou conseguindo expressar a sensação. Às vezes tu já leu várias vezes, mas parece que é novo. Está novinho em folha aquele texto ali. E eu me lembro como se fosse hoje, a pregação sobre cidadão do céu. Né? É Salmo 15. Né? É um salmo de Davi também. Foi muito, muito, assim, muito edificante, né? A pregação que eu ouvi, pastor amigo. E, é, e, então, assim, o livro de Salmo, ele tem as suas riquezas, né? Tem as suas riquezas. Se você o Salmo 150, né? Você vai, é uma receita de como louvar a Deus. Ó, vai com esse instrumento, com esse outro. Como se fosse falar hoje, ó, louve ao Senhor com a guitarra, com a bateria, né? Se fosse contextualizar, ele vai dizendo, vai dando uma lista. Você vai pensar, né? Texto, né? Assim, seria simplório, né? São dicas, mas assim, ele fala, né? Um resumo muito importante, que todo ser que respira, que tem fogo, louve ao Senhor. E mostra ali para que nós fomos criados. Né? Para exaltar, para né? Aí, é a grande profundidade. Viu? Vamos exaltar. Bem-aventurado os que nele se refugiam, né? Assim, é interessante, né? Uma imagem assim de guerra, né? É, O mundo está numa guerra, mas a gente vai e pode se refugiar no sim, sim, Senhor, né? sim. E assim, como inicia esse Salmo 2, né? Ele é muito, assim, eu ia falar muito contemporâneo, né? Essa questão da zombaria contra Deus, mas quem sabe desde que o mundo é mundo, isso acontece, É né? Desde verdade. que isso acontece. E o mais natural do ser humano é realmente sucumbir a essa zombaria, É né? De verdade. maneira que você vê as pessoas zombando e agindo como se Deus não existe e ficando e nós temos a nossa mente moldadas por esse tipo de pensamento, Uhum. por esse tipo de escárnio, né? Mas o Salmo termina bem-aventurado aqueles que nele se refugiam e a lembrança de que a gente pode encontrar, né, um verdadeiro alento para as nossas vidas nesse amor do Senhor e levar a sério a questão de realmente buscá-lo, né? Isso que a gente já está falando desde o início, desde as outras duas lições, porque percebam, falar de salmos é falar de aprendizado, né?
é chato falar isso, porque eu já vou falar pela terceira vez. Eu já falei na primeira aula, na segunda e agora na terceira. Mas os salmos, eles são um presente de Deus para que a gente possa aprender a adorá-lo. Nós não precisamos inventar a regra de adoração. Nós não precisamos inventar um jeito diferente de adoração. Já está ali, tudo ensinado para que a gente possa aprender. E é isso que é o verdadeiro refúgio. Realmente, nós colocarmos em sintonia com as verdades do Evangelho as nossas mentes, que precisam conhecer mais e mais, né, da, de como é a adoração a esse Deus. Né? E uma breve observação que eu vou tomar emprestada do pastor da nossa igreja, né, que ele, ele falou para mim, e eu achei assim, muito interessante, né, que é o fato das nossas devocionais, né? De nós fazer. Quando nós vamos fazer as devocionais, a gente às vezes está num estado de cansaço, às vezes a gente está num estado de não está num momento propício para fazer isso, então a gente diz assim, hoje não, amanhã, né? Amanhã a gente vai faz, né, a nossa leitura bíblica, nosso momento de reflexão com ele. E aí ele faz uma analogia assim que eu acho sensacional. De repente, eu vou dar aqui o exemplo do irmão Denilson. Eu estou aqui na minha casa e o Denilson inesperadamente bate na minha casa, né? Ele toca a campainha, aí o Denilson, eu poderia subir? Gente, presta atenção. Eu, em respeito ao Denilson, jamais ia dizer não, amanhã, só amanhã, sabe? Mas para Deus a gente faz isso toda hora. É verdade. Para Vai Deus a gente funcionar. faz isso toda hora. Então, olha só que preciosidade a gente entender esse refúgio do Senhor e começar a tomarmos atitudes que façam com que o nosso comportamento e seja um comportamento de gratidão a esse amor que Ele nos oferece e essa proteção que Ele pode nos oferecer com com tanto poder, né? Porque percebam, não há zombaria que o mundo faça contra nós, que lá na frente não vá ser uma virada de chave em muita gente que zombava, ou senão de um estado de humilhação por continuar, por continuar mantendo esse tipo de conduta. É disso que o Senhor está nos protegendo. Então, é só uma observação que eu queria fazer, né, com relação ao como nós precisamos entender os salmos e também as escrituras como um todo, como esse lugar de refúgio, onde a gente pode empenhar nossas vidas e realmente moldar o nosso ser. Eu me lembrei, falando da zombaria, eu me lembrei uma aula que você deu na Sinagoga, muito tempo, você mostrou uma charge com Alex Menos, lembrei até o nome, uma charge assim, sei lá, da época da Grécia Antiga, zombando quem, quem seguia um desenho assim, bem rudimentar com orelhas de burro, né? E um rabo, uma cauda de burro, quem seguia o cristianismo, né? Então, é uma charge. Na verdade, é uma charge bem pesada, né? Porque Exato. é um artefato que mostra essa charge, né? Onde esse personagem, Alexamenos, o nome dele, ele está adorando, né, um homem que está numa cruz com a cabeça de burro, É, né? Então, é muito pesada a ideia. E assim, é, às vezes a gente pensa que a gente está no contexto pós-moderno e que a zombaria que a gente sofre hoje, ela não tem paralelo, mas é desde sempre que o inimigo das nossas vidas zomba, né, do Criador, zomba daquele que é o doador da vida, da verdadeira vida, e nós podemos estar no estado de fraqueza que for, nós podemos encontrar refúgio no Senhor, nas palavras dos Salmos, nas palavras eternas das Escrituras, e realmente termos as nossas vidas moldadas para, para, para a proteção,
desse mundo caótico, né? E como eu falei, as pessoas que não abandonam essa vida, elas vão para um estado de humilhação, sim, né? E a gente tem visto o mundo em inteira loucura, né? Com, com as coisas. É, não é raro a gente ver as notícias de hoje em dia, a gente pensar, caramba, o que aconteceu com o ser humano? Está perdendo completamente o juízo, né? E é por isso que a palavra já anunciava isso quando falava que a sabedoria do homem é loucura para os olhos de Deus. Por quê? Porque abandonou o essencial, a essência, né? Que é o próprio Deus. Pois bem, então, irmãos, glória a Deus, né? Por esse retorno do nosso irmão Denilson. É um prazer estar aqui. Nós sabemos que não é um retorno definitivo para a nossa classe, porque o Denilson só pode estar com a gente nas férias, né? Enquanto a gente está, né, não está pegado naquele trabalho de realmente organizar toda a escola bíblica da igreja, né? Que é muito trabalho. Mas a gente agradece, Denilson. Oremos pela nossa escola bíblica. Oremos pela nossa escola bíblica, que cresça, que a gente possa ver verdadeiros frutos, né, do que é, né, buscarmos a Deus junto com os irmãos. Vamos orar então para encerrar. Quem você escolhe, Denilson, para fazer a oração final? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos tremendamente gratos, Senhor, por tudo que ouvimos e aprendemos hoje, Senhor. Parece tão óbvio, tão claro, até que alguém nos explique, nos elucide aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Obrigada porque existem pessoas, Senhor, preparadas por Ti, cheias do Espírito Santo, como os nossos professores, como foi hoje com o presbítero Denilson, como foi na segunda-feira com o Will, Senhor. Obrigada por cada um deles. Abençoa a casa deles, os planos deles. Dá tempo, Senhor, de refrigério, de férias, de descanso, Senhor, de alegria, Senhor. Que só o Senhor pode dar. Como nós aprendemos hoje, lembramos hoje, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. Nós nos alegramos em nos refugiar em Ti, que nós não esqueçamos disso. Dá-nos, Senhor, um restante de semana, um final de semana já, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, e na certeza de que o Senhor cuida de nós. Dá-nos disposição e perseverança para continuar, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu queria, né, como essa é a última aula do ano, então eu preciso desejar um feliz ano novo para todos vocês, né? Feliz ano novo, meus irmãos. Eu devia ter, na aula passada, né, na aula que o Vitor deu aula, eu acabei esquecendo de desejar Feliz Natal para as pessoas. Então, fica valendo, então, Feliz Natal, né, pela aula passada e o Feliz Ano Novo, meus irmãos, e a gente não Feliz vai parar. Natal, Feliz Ano Novo para vocês também. A gente se vê na igreja ainda, eu acho. Pensa, Tá bom? pensa. Boa E noite, vamos- queridos. Boa noite. E só estamos esquecendo do nosso moto. Não esqueçam o moto. Aliás, Denilson, você gostaria de recitar? Não sei se você ainda se lembra do moto. Agora me pegou, hein? Estou te pegando de surpresa, né? Me pegou de surpresa. Vou dar uma dica. Procura apresentar-te. Não, esse é o da EBD, mas a gente usava aqui. Não, Usava. esse mesmo. Esse mesmo. Esse Tá, mesmo. da EBD. Procura apresentar-te a Deus como servo, obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Show de bola. Esse é o nosso moto. 2 Timóteo Timóteo 2,15. E, né, como a gente sempre faz, né, já há algum tempo, com a ideia do nosso professor, Hanilton Aquino, né, a gente tem um moto para o ciclo do novo estudo, né, Janelas da Alma. E está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Amém. Sim. Bem, bem, Bom Natal a todos. bom Natal. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Feliz gente. Ano Fiquem com Novo. Deus. Tchau, tchau.